Torcedor, futebol é negócio. Para você é emoção, é paixão. Mas para os caras que estão nos bastidores é negócio. E eu vou falar aqui, o Sport tá nos bastidores um adiantamento da CBF de 12 milhões, um empréstimo. A CBF pagou o Sport. Vamos falar sobre os rumores nos bastidores, sobre esse dinheiro, essa cota que veio num bom momento. A gente vai falar sobre isso. E vai falar sobre a saída de Marcos Vinícius. Será que a gestão de Matheus Souto Maior e Cadico perde força política nos bastidores da Ilha do Retiro com a saída de Marcos Vinícius do futebol? Vamos falar sobre isso. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho, torcedor, para você ter um papo reto, torcedor. Vamos lá, sem enrolação, não, sem maquiagem, um papo reto, cru e nu, sobre o futebol do Sport Recife, dos bastidores da Ilha do Retiro. Vamos lá, torcedor. O Sport está nos bastidores, recebe 12 milhões da CBF. Da onde veio, da onde e por que o dinheiro, como funcionou? É um empréstimo? Não, aqui a gente vai explicar, mas antes de tudo, eu vou falar aqui da saída de Marcos Vinícius. Era o homem forte do futebol. Entenda uma coisa, a gestão de Matheus Souto Maior, ela tem muitos abnegados, mas muitos deles estão, como o Ricardo Saletão, como o Rafael Arruda, estão ligados ao processo institucional da SAF, né? É o processo do trâmite, da procura de um investidor da SAF. Não estão ligados ao futebol. Entenda uma coisa. E tem outros abnegados. O único abnegado que era do futebol e estava no futebol era Marcos Vinícius. Ele alega que a gente vai falar se vai abalar ou não na política do esporte. Vamos lá. Na gestão de Matheus Souto Maior, se vai abalar na política dos bastidores da Ilha do Retiro. Vamos falar aqui. Vamos entender, e eu vou falar do dinheiro também. Falar cru e nu a realidade do dinheiro que veio da CBF. Vamos lá. Mas antes eu vou falar sobre isso aqui. Primeiro, o Sport está criando aqui um formato de clube-empresa no futebol. Departamento de futebol, tem gerente, tem supervisor, tem coordenador, tem o CEO, tem então tudo remunerado. Então o Sport está criando o modelo futebol SAF, deixando de ser o futebol, porque existem dois modelos, vou explicar aqui para você, de futebol, de clube. Clube de abnegados, né, estatutários, clube de estatutários e clube de empresa, clube SAF. Pronto. Esses dois formatos. Não quer dizer que um é melhor que o outro. Isso aí é muito relativo falar isso aí. Existem vários exemplos que um clube estatutário tem melhores colocações do que o clube empresa, o formato de clube empresa, né? Isso aí tem muitas SAFs que estão aí na Série C, na Série D, na Série B e não conseguem ir para a Série A. Vamos lá. Mas antes de tudo, a gente tem que dizer o seguinte. Como o departamento de futebol forma o modelo de um clube empresa, né? Está fazendo, seguindo o caminho do Fortaleza, né? Armando um departamento de futebol administrativo de clube empresa. O Sport está fazendo isso. Então, o Marcos Vinícius disse que era um homem de futebol de 2019 e 2020, da subida para a Série A e da permanência. Ele disse que tem problemas particulares, né? Mas também aqui é a minha opinião pessoal. Eu também acho que ele ficou sem espaço, né? Porque o modelo por exemplo, tem o Hudson, gerente de futebol, tem o Hudson, gerente de futebol. Tem o Breno Lucena, que veio chamado de Ítalo Rodrigues para ser o coordenador de futebol, né? Tem o Ítalo que é o diretor executivo, né? E tem o CEO, o Ximenes. Enfim, eu tenho muita gente remunerada, né, no modus de clube empresa, que ele ficou, aqui eu entendo, ficou sem espaço
de ter alguma influência, de ter alguma autonomia, de ter alguma participação na gestão do futebol. Mas ele alega que foi. Então, quando ele sai, a gestão de Matheus perde força política lá dentro, no futebol, entre aspas, não perde por quê? Porque está segurado com muitos abnegados no processo SAF. Tem muitos abnegados do clube, estatutários, que estão no processo SAF. A procura de um investidor, né? Estruturando o clube, modos de uma SAF, né? E atrás de um investidor, né? Então, atrás de uma empresa, contratando empresas que procuram investidores pelo país. Então, perde e não perde, né? Perde e não perde, né? Força política. Mas ele diz que vai acabar, o Matheus, que eu vi nos bastidores, disse que vai acabar com a parte do VP, vice-presidente de futebol. Talvez vá criar um colegiado com 3 diretores. Mas aqui eu fico pensando, com tanta gente já no futebol remunerado, coordenador, gerente, supervisor, enfim, e CEO, será que esse comitê que eles pensam em formar também é estatutários para uma SAF, para SAF, para reforçar o modelo SAF, ou para influenciar o futebol? Acho que não, porque já tem muita gente com muita autonomia no seu quadrado, ali muitos remunerados de fora no futebol, né? Fazendo como fosse o clube empresa, o clube profissional, não o clube abnegado, associativo, estatutário. Vamos lá. Então vamos lá. A pressão está um pouco alta, está 22 de 14. Vou falar aqui do dinheiro. Da onde vem o dinheiro? Está aí nos bastidores. O Sport recebeu 12 milhões da CBF. Então, primeiro a gente tem que saber que a Liga Forte União foi um sucesso. A Liga Forte União continuou o monopólio da Globo. A Liga Forte União negociou com a Cazé TV, com os streams, com a Record, até com a própria Globo, com a Premiere, com a Sport TV. Então eles tiveram um superfaturamento de 400 milhões a mais, que vão ser repassados por clubes. Então, o que é que a gente deduz? É que Matheus Souto Maior com sua equipe foi adiantar na CBF. O que a Liga Forte vai repassar para o Sport. Nesse faturamento a mais de 400 milhões, que vai dividir para os clubes que fazem parte do conjunto da Liga Forte União, que não é o da Libra, é o da Liga Forte União. Então o Sport foi logo e adiantou com a CBF os 12 milhões que a Liga Forte, provavelmente é essa cota que o Sport vai receber, um pouco a mais, um pouco a menos, desse superfaturamento da Série A. Da Série A de 2025, que passou tem um superfaturamento muito grandioso, que passou 400 milhões a mais e vai repartir, e a Liga Forte União vai repartir com os clubes. Pronto. Então é esse dinheiro aí, que não é empréstimo, que é parte do televisionamento da Série A que o Sport disputou em 2025 e que foi sucesso em todo o Brasil, a Série A, televisionado com a Liga Forte União. Então vamos lá. Essa possibilidade. E a outra possibilidade, se ele for fazer um empréstimo, ele pode fazer um empréstimo que Zé Lucas vai ser vendido em março. Em março, quando fizer 18 anos, segundo as novas regras, né, de jogadores, atletas do Brasil para ir para a Europa, tem que fazer 18 anos. Né? De menor não viaja mais, né? Só no jeitinho, mas não viaja. E os clubes não vão comprar. Né? Porque o cara não vai poder viajar e o clube não vai comprar um garoto caro que vai continuar aqui, não vai ter fair play, não vai para a Europa, não vai jogar e vai ficar aqui no Sport parado ou jogando em selecionar. Não vai fazer isso. Então, ou então o Sport pegou o Zé Lucas, que é um jogador da seleção brasileira, foi capitão da seleção brasileira, ou ele pegou, aqui, a gente vai vender aqui 10%, ou 10% a gente passa para a CBF. A CBF ia ter direito a 10% do atleta ou um agenciador que trabalhe com a CBF, e a CBF adiantaria para o Sport os 12 milhões. Com essas duas hipóteses que o Sport fez e pode fazer de novo, né? E na CBF aqui, ó, televisão, Liga Forte, adiantamento, Zé Lucas aqui 10, 15% vai ser vendido, é um jogador da CBF,
Adianta aqui e fica com 10, 15% do garoto. As duas hipóteses e pode fazer de novo. E é isso aí. Valeu, torcedor do esporte. Fala, Gustavo Maia. Um abraço, obrigado pelo carinho, boa sorte, sucesso. Deus abençoe aí. Valeu? É nóis.